Fala galera, tudo bem aí? Hoje a gente vai falar sobre um modelo de processo de desenvolvimento conhecido como ciclo de vida clássico, ou modelo cascata, e do criador desse modelo, Wilson Royce. Então fica ligado aí, assiste até o final. Valeu! Bom, então vamos lá, né? Para começar a conversa, o que é um processo de desenvolvimento de software ou o que é um modelo de processo de desenvolvimento de software? Quando a gente pensa em processo de desenvolvimento de software, a gente está pensando em sequência de atividades que devem ser executadas para se sair de uma ideia que eu tenho na cabeça do que o software deveria ser até ter ele funcionando na máquina do cliente, né? Entregue para o cliente. Então eu tenho uma sequência de atividades que deve ser seguida. E existem várias propostas de que tipo de sequência de atividade eu deveria seguir. E o tal de Wilson Royce, ele foi um primeiro cara que deu uma ideia de um processo de desenvolvimento. Ele escreveu um artigo em 1970 que deu origem a um processo de desenvolvimento chamado de ciclo de vida clássico ou modelo cascata. Em inglês ficou conhecido como waterfall, né, de cascata, queda d'água. E quem foi esse cara? Quem foi o Wilson Royce? O Wilson Royce, ele nasceu em 1929, ou seja, em 1970, quando ele publicou o artigo, ele já tinha 41 anos. Então já era um cara experiente, já tinha terminado o doutorado, ele trabalhava na época como diretor de uma grande empresa, Lockheed, no Texas. Então não era um novato na área, já era um cara bastante experiente, que já tinha passado por vários projetos de desenvolvimento de software ao longo da sua carreira. E ele usou essa experiência e começou a pensar naquilo. Bom, quais projetos deram certo, quais projetos não deram certo, por que deu certo, por que não deu certo. Ele usou essa experiência para tentar fazer uma síntese, uma análise aí do que ele tinha vivenciado. E com isso ele começou a colocar no papel, a estruturar esse artigo. E ele percebeu que projetos muito simples precisavam só de duas fases. Precisava de um levantamento de requisitos e precisava de uma implementação. E era isso. Tá? Então, projetos pequenos que iam ser usados internamente, sem clientes externos, nem nada assim, poderiam ser super simples. Análise de requisitos, né, determinar o que era necessário para aquele software, implementação, entrega e tchau. Mas, para projetos maiores, precisava de mais coisa. E foi aí que ele começou a elaborar o processo dele. No artigo dele, ele começa colocando os primeiros passos ali do processo de desenvolvimento que ele estava tentando elaborar. Começa com uma análise de requisitos do sistema como um todo, uma análise dos requisitos do software, que basicamente aí pensando no que é que vai ser desenvolvido, quais são as necessidades, e depois ele já vai para projeto, ou seja, como que eu vou resolver isso? Codificação, testes, e aí vai para o cliente e vai para a operação. Então ele chama de operação, o que a gente hoje em dia chama de manutenção, né? O software vai ficar funcionando e precisando de manutenção. E ele coloca que existe uma certa interação entre essas fases, mas é pequena. Tá? Então eu posso de uma fase voltar para a anterior, e isso forma ciclos pequenos, e alguma mobilidade maior entre a fase de teste voltando para a fase de projeto, e da fase de projeto voltando para requisitos do software. Então essa ideia inicial dele deu origem a um processo que parece ali uma sequência de fases onde você vai caindo de uma fase para outra, né? Por isso que veio o nome Waterfall, cascata. Mas ele criticava esse processo somente dessa forma. Não era exatamente isso que ele estava propondo, mas ele chega nesse processo logo no início do artigo dele. E aí, por coincidência ou ironia do destino, ele ficou conhecido por esse processo, desse jeito. Tá? Então o pessoal começou a adotar isso nas empresas dos Estados Unidos, na agência de segurança, do governo. Então, para contratar um projeto tinha que se usar esse modelo, que ele não chamou de cascata, não chamou de waterfall, isso veio depois, esse nome. E ele acabou ficando conhecido por isso até esse ponto. Então eu tenho um ciclo de vida ali, uma sequência de atividades, que eu termino uma, vou para a próxima e tenho pouca interação entre essas fases, e aí no final eu entrego o projeto pronto. Tá? E existe uma série de críticas a um modelo como esse,
outros modelos depois foram desenvolvidos e propostos para tentar resolver os problemas desse processo, e o Royce ficou conhecido como sendo o proponente do modelo cascata, waterfall. Mas não era isso que ele fala no artigo. Se você continuar lendo, eu vou colocar o link do artigo aqui na descrição do vídeo, aí vocês podem vocês mesmos dar uma olhada. Não era isso que ele fala. Na verdade, ele já traz uma série de conceitos no artigo dele que vão ficar famosos ou vão começar a ser aplicados muito depois. Certo? Então ele tem até conceitos que surgiram, ficaram famosos, sendo aplicados lá com metodologias ágeis, muito depois. Tá certo? E aí ele diz assim, tá, esse ciclo de vida desse jeito não funciona, e eu proponho melhorias em 5 aspectos, em 5 fases. Tá? E aí ele vai no artigo dele listando cada uma dessas 5 fases. Ele propõe uma fase de projeto preliminar antes mesmo da análise. Então logo depois que você faz o levantamento do requisito, você já faz um projeto preliminar. E esse projeto gera uma série de documentos. Uma coisa que a gente percebe no artigo dele é que ele realmente considera muito importante a questão de documentação. Tá? Mas aí a gente tem que ver, nessa linha do tempo, ele está falando isso com experiência da década de 60. Né? Então, assim, os projetos eram projetos de software para grandes empresas, para o governo americano, ele trabalhava nessas coisas. Né? Ele trabalhava na Lockheed, que faz sistemas para aviação, né? Para controle de avião e tal. E vindo desse meio, ele coloca muito forte na proposta dele a questão de documentação. Então esse projeto preliminar, aí, antes mesmo da análise, é para resolver esse problema de já conseguir fazer algumas estimativas do sistema, já tendo alguma ideia de como que aquilo vai ser implementado, antes mesmo de finalizar a análise ou partir para a fase de análise. Essa é a primeira etapa das modificações, né, das melhorias que ele propõe no processo de desenvolvimento. O segundo passo de melhoria é a questão de documentação do projeto. Então, de novo, ele insiste bastante em gerar documentação. Muita documentação sobre a fase de projeto. Esse tipo de coisa já meio que caiu por terra nas metodologias ágeis. As metodologias ágeis já não estimulam tanto a geração de tanta documentação. A ideia é ter o próprio código como documentação e deixar o resto como mínimo. Mas na visão do Royce, ele foca bastante na documentação. E nessa fase, a documentação de projeto. A terceira etapa aí é bastante interessante, porque ele diz assim, fazer o sistema 2 vezes. Então ele chama de simular o sistema. Na verdade, o que ele está propondo ali é uma forma de protótipo. Então ele indica que durante esse processo preliminar de projeto, você faça um mini protótipo, seguindo todas as fases do modelo sequencial mesmo, cascata, e gerando uma primeira versão do sistema. Claro que fazendo mais rápido, mais simples e tal. Então, ele não fala a palavra protótipo, mas o que ele está querendo dizer ali é um protótipo. É testar as ideias e gerar uma primeira versão do sistema. Então ele diz assim, você vai desenvolver o sistema 2 vezes. Essa primeira vez serve muito mais para fomentar as outras fases quando você estiver desenvolvendo de verdade. Basicamente o que se espera de um protótipo hoje em dia, tá certo? A quarta fase é focada na questão de teste, no planejamento, execução e monitoramento dos testes. Tá? Então ele bate muito forte na ideia de que os testes devem ser feitos por uma equipe independente, não deve ser a própria equipe que desenvolveu. Então muitas questões já que são consideradas hoje realmente modernas e interessantes, ele já tinha no artigo dele lá em 1970. E a última fase, a quinta fase aí de melhoria que ele coloca no processo, é envolver o cliente. Tá? Que também é uma noção bastante atual, aí, bastante presente nas metodologias ágeis. Né? Envolver o cliente no processo como um todo, e ele já colocava isso lá para trás, envolva o cliente. Tá? Então, vocês percebam que, mesmo sendo de 1970 o artigo, com base numa experiência anterior dele, ele já traz muitas coisas interessantes e úteis até hoje. Infelizmente, as ideias dele ficaram só
em cima do modelo cascata na parte mais simples do processo dele. As outras questões foram meio que deixadas de lado, não foram utilizadas naquela época. Tá? Mas com o tempo isso foi sendo inserido nos processos mais atuais e nos processos ágeis principalmente, muitas dessas coisas estão presentes. A menos da questão de documentação. Ele realmente focava bastante em gerar muita documentação, que é uma coisa que hoje em dia não se fala tanto assim. Tá? A modelagem acaba sendo um pouco mais direta, mais resumida, mais simples, para as coisas realmente mais complexas, e a questão de documentação é feita com bastante cuidado para as coisas realmente importantes. No caso dele, ele tinha bastante experiência em trabalhar com clientes muito grandes, clientes do governo, e aí a documentação realmente era muito exigida. Então, essa foi a história do ciclo de vida clássico, modelo cascata, proposto pelo Wilson Royce. Lembrem-se, então, que o modelo que ficou famoso era só parcialmente o que o Royce propôs. Tem muito mais coisa depois no artigo dele que acabou não sendo considerada, não ficou tão famoso assim. Então, quando você tiver que falar do ciclo de vida clássico, é bom falar só dessa primeira parte, da sequência de atividades ali, com pouca interação, e o resto você sabe, e aí se a pergunta for relacionada a isso, né, o que não ficou famoso, você sabe como responder, mas o que é famoso mesmo, que ficou considerado como ciclo de vida clássico, seria a versão mais simples ali que o Royce propôs. Tá bom? Falou, gente! Até mais, até a próxima aula! Fechou?